Bom dia novamente. Entretanto, vamos começar. O meu nome é Inês Oliveira. Aqui comigo tenho a arquiteta Aline Guerreiro, CEO e fundadora do Portal da Construção Sustentável. Desde já queríamos agradecer a participação aos corajosos que estão aqui a assistir ao evento ao domingo de manhã. Nós escolhemos o dia de hoje porque é Dia Mundial do Ambiente e achamos que era uma boa data para nos juntarmos para debater este tema da sustentabilidade que nos diz tanto a todos. O Portal da Construção Sustentável está sediado em Braga e trabalha a nível nacional e internacional. Acredita e investe numa série de ações gratuitas para informar e educar o público sobre sustentabilidade na construção. É neste contexto que surge a Sustainable Morning, que estamos agora a fazer com a Comissão Europeia. Não sei se algum de vocês já tinha ouvido falar da Green Week, ou se já alguma vez participou, mas basicamente a Green Week é a oportunidade anual para se debater a política ambiental europeia. Normalmente estas questões ficam um bocadinho centradas no Parlamento e em algumas instituições, e esta é uma boa oportunidade para conseguirmos também debater sobre estes temas com o público em geral. É um evento organizado pela Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia e este ano começou na semana passada, no dia 30 de maio, e termina hoje, 5 de junho, que é o Dia Mundial do Ambiente, como já tinha mencionado. O tema deste ano é o European Green Deal, ou o Pacto Ecológico Europeu. Este pacto trata de um conjunto de estratégias desenvolvidas pela Comissão Europeia que visam uma Europa neutra para o clima até 2050. Temos 18 anos até chegar lá. Para chegar à neutralidade carbónica, é urgente diminuirmos as emissões em todos os setores. E eu não sei se todas as pessoas que estão cá são da área da construção ou da arquitetura, mas a construção tem um impacto gigante neste tema e, como tal, é fulcral para esta mudança global. Por isso é que o Portal da Construção Sustentável realiza estas ações de sensibilização adjacentes ao setor. Para vos mostrar um pouco do que fazemos nesse sentido, agora vamos começar com uma visita ao EcoRoom. E durante o resto da manhã também vamos ter outras ações que mostram outros projetos que já desenvolvemos. Relativamente ao EcoRoom, foi inaugurado este ano, há cerca de 2 meses. 16 de abril. E a ideia é termos um showroom de materiais sustentáveis que é aberto ao público e cuja visita é completamente gratuita. No qual nós mostramos soluções mais ecológicas e ecoprodutos para o setor da arquitetura e da construção. E pronto, acho que vamos começar a visita. Sim, venham connosco então, vamos fazer uma visita virtual, uma vez que a nossa sessão foi maioritariamente, as inscrições foram maioritariamente online, tivemos apenas uma inscrição presencial e, portanto, não fazia sentido marcarmos o evento presencial e, portanto, vamos fazer uma visita virtual. Venham connosco. Então, vamos começar aqui pelo material que se calhar não vos parece muito sustentável, que serão os sistemas de condutas para eletricidade, mas nós não somos absolutamente contra os combustíveis fósseis, ou seja, o plástico muitas vezes e os materiais derivados do plástico, há situações que não se podem substituir e sempre não se podem substituir e esse material é o mais indicado, teremos mesmo que usar. O que nós temos é que realmente diminuir o consumo de plástico sempre que possível. E, portanto, temos aqui as soluções da OBO, temos as soluções em ferro e aço, e depois temos aqui os termoplásticos que obrigam, de facto, a um plástico que seja incombustível e que esteja preparado para este tipo de condutas. A OBO faz reflorestação, tem
medidas que minimizam os impactos todos associados ao seu fabrico e consumo, e depois os próprios materiais possibilitam a redução de consumo de energia. Depois vamos passar aqui para a EPW, que é um sistema de deck em plástico reciclado. Isto é tudo feito em material 100% reciclado, ou seja, tudo o que vem deriva das indústrias de entrega de plástico, é-lhe dada uma segunda vida para este tipo de material. Vocês visitando aqui o nosso showroom, podem sempre levar com vocês amostras, levar catálogos, levar informação que vos possa ser útil. O sistema de colocação destes decks também são em alumínio reciclado e, portanto, podem perfeitamente entrar na questão da economia circular do setor da construção. A Baxi mandou-nos aqui uns catálogos fantásticos e maravilhosos sobre como os equipamentos deles são, de facto, muito eficientes em termos de energia. Têm desde bombas de calor a sistemas de aquecimento, etc., que podem ajudar na poupança de energia. E se estivermos a falar de condutas, não é menos importante podermos isolá-las com material que previna as perdas durante a condução. Se tivermos um sistema, por exemplo, um sistema de água quente sanitárias e tivermos os tubos isolados, convenientemente isolados, a eficiência vai ser muito maior porque não se perde energia durante a condução. A Armacel tem também várias certificações ambientais exigentes, entre elas, por exemplo, este PET é 100% reciclado, também para isolamento de condutas, e, portanto, tem uma grande vantagem que muitas vezes os profissionais do setor da construção desconhecem. Depois temos, não menos importante, as nossas coberturas. Já todos sabemos que as coberturas derivam de materiais cerâmicos, não é? Mas os materiais cerâmicos são indispensáveis para o fabrico de telhas. Nós não conseguimos fabricar telhas com estanquidade, durabilidade, etc., se não as fabricarmos através de materiais cerâmicos. Como é que estas empresas se podem englobar no cumprimento do desenvolvimento mais sustentável? São empresas que fazem normalmente compensação de emissões através da reflorestação, e já todos os cacos e material que é desperdiçado durante a produção é reutilizado no fabrico de outros cerâmicos que não as telhas, porque as telhas de facto exigem características que têm que ser, garantir a estanquidade, etc., de uma forma perfeitamente isenta. E depois podemos encontrar aqui da empresa FTB painéis sanduíche, só que estes painéis sanduíche não contêm aqui, por exemplo, que nós defendemos a substituição dos poliuretanos, dos EPS, do XPS, tudo derivado de combustíveis fósseis. A lã de rocha é um material que deriva da rocha, do basalto, da areia, do vidro reciclado. Temos aí situação de empresas que fabricam lã de rocha através de vidro reciclado. Esse sistema é colocado através de encaixe, é destinado também a coberturas, e a lã de rocha, para quem não sabe, uma pequena quantidade
de areia ou apenas uma pequena rocha de basalto é capaz de fazer 10 caminhões de tiro desta lã de rocha. Portanto, é um recurso que não é inesgotável, mas é quase impossível esgotá-lo. Aqui temos as alcatifas com certificação Cradle to Cradle. Para quem não sabe o que é a certificação Cradle to Cradle, quer dizer que foram testadas e durante o seu ciclo de vida, durante a sua fabricação, durante todo o processo para fabricar este tipo de material, eles não geram resíduos, são sempre incorporados em novas produções e, portanto, há aqui desperdício zero. Temos vários tipos. Também podem convido-vos a cá vir e a levarem as amostras que necessitarem. Temos catálogos também. Temos aqui os tetos falsos da Knauf. A Knauf já utiliza também gesso reciclado. Tem certificações muito exigentes em termos ambientais. Temos vários tipos de soluções, para soluções acústicas e etc. Aqui vemos os modelos da Sanitana. A Sanitana também é uma empresa que faz os seus mobiliários através do cerâmico, mas também têm preocupações em termos de ambiente, têm certificações ambientais em dia e também têm políticas de reflorestação e de diminuição do impacto do processo de fabrico. Os sanitários são uma coisa que todos nós precisamos deles e, portanto, o caminho é mesmo compensar as emissões. Aqui podemos ver estruturas em plástico reciclado, muitas vezes em muitas praias, em muitos parques infantis, em muitas esplanadas vemos decks feitos deste material. Este material tem uma durabilidade quase ilimitada e não precisa de qualquer manutenção. E depois tem acabamento em madeira, acabamento às cores, faz bancos, mobiliário de jardim, ecopontos, uma série de coisas. Temos aqui mais lã de rocha. Esta lã de rocha também é fabricada com outra lã de rocha reciclada. Caso não saibam, a lã de rocha pode ser reciclada indefinidamente para o mesmo fim. Este é o sistema de capoto, o vulgo capoto, é o ETICS, não é? Temos aqui as várias camadas até chegar ao isolamento, sempre pelo exterior, que é a forma que podemos melhor isolar o nosso edifício. Temos também a lega como substrato, é um material, como substrato natural, é um material completamente natural, não tem praticamente agressões ao ambiente. Novamente telhas, temos aqui o nosso catálogo da empresa que temos connosco, que vende iluminação eficiente. Não há iluminação, a nossa iluminação hoje em dia tem que ser toda voltada para a iluminação eficiente. De facto, conseguimos coisas lindíssimas e esteticamente mais indicadas com iluminação eficiente. Sobre caixonarias, podemos falar aqui do alumínio. Nós normalmente recomendamos o alumínio por ser um material 100% reciclável. Já temos aí empresas que fazem inclusivamente caixilharias através de alumínio reciclado. O próprio alumínio entra volta a ser matéria-prima e, portanto, acaba por ser um material que nós recomendamos fortemente. Temos as soluções da MAPEI para coberturas planas, para coberturas ajardinadas,
Como sabem, as culturas germinadas poderão contribuir para a redução da ilha de calor, não é? No combate às alterações climáticas. Novamente, coberturas. Temos aqui um material muito interessante de revestimento, quando queremos fazer uma fachada revestida a um material natural como o mármore. Temos esta opção que mais de metade do material é composto por cortiça. Como sabem, é um material, nós já vamos ver à frente, 100% natural e que não tem impactos no seu fabrico. E a fachada torna-se muito mais leve, muito mais fácil de aplicar e, portanto, só daí estamos a diminuir as emissões, a diminuir a necessidade de mão de obra. Tudo isso contribui para a sustentabilidade. Como veem, tem vários acabamentos. Estes aqui, por acaso, são quase todos iguais. Mas pronto, podemos ver aqui 3 acabamentos diferentes em pedra. Temos também, aqui são soluções, que são as soluções da Sanindusa na mesma também, de sanitários, sempre com torneiras de redução de caudal, autocolismos de descarga dupla. Tudo isto contribui para a sustentabilidade do setor da construção. Aqui podemos ver então uma das empresas que temos connosco que trabalha com cortiça, com isolamento em cortiça. Esta cortiça pode também fazer o mesmo isolamento da lã de rocha com o sistema ETICS, que já vamos ver mais à frente. Como sabem, a cortiça é um material 100% natural. A árvore de sobreiro regenera de 9 em 9 anos. A retirada da cortiça da árvore não tem qualquer impacto. A sua produção é feita com os resíduos da própria cortiça. Aquilo que é libertado para o ar é vapor de água, não tem emissões. É português e, portanto, é mesmo o nosso material, em termos de sustentabilidade, é o nosso material de eleição. Aqui temos um sistema integrado de cobertura. Toda a cobertura, se vocês repararem, é pensada de forma a ser ventilada, a ter todas as condições para funcionar convenientemente. Usa uma das nossas telhas que tem certificações ambientais e depois todos os seus componentes são componentes que nós promovemos aqui no portal. É a madeira em OSB, a cortiça, temos aqui uma subtalha que não contém alcatrão, ao contrário do que as pessoas pensam, e 60% desta subtalha é feita a partir de material reciclado. Temos também, falando novamente na lã de rocha, temos o mesmo sistema de cobertura à mostra, mas com a lã de rocha, peço desculpa. Temos aqui outros tipos de painéis de lã de rocha com acabamentos diferentes para situações específicas. Soluções de acabamento, de argamassas de acabamento completamente naturais, sem serem de base cimentícia, com vários acabamentos. Esta é a linha chama-se mesmo bioarquitetura. É engraçado que temos aqui um saco de lã de rocha para as pessoas poderem mexer e perceber que, ao contrário do que muitas vezes pensa, acham que pica e
e que causa impactos, e que a Organização Mundial de Saúde, é muito importante dizer isto, considerou um material completamente inócuo à saúde humana. Portanto, isto não tem nada a ver com amianto, nem com esse tipo de material. Aqui temos também vários tipos de lã de rocha para vários acabamentos. Esta lã de rocha, também há lã de rocha desta marca que é proveniente de vidro reciclado, a reutilização e a entrar na economia circular do vidro reciclado. Tem aqui toda a documentação, poderão vir buscar. Do mesmo grupo, temos também as placas de gesso cartonado, que até agora eram feitas com resíduos das centrais termoelétricas. As centrais termoelétricas tiveram que fechar, como sabem, e, portanto, ainda estão a fabricar com esse tipo de material, mas já nesta fase era a reintegração de um subproduto no material gesso cartonado. Depois temos aqui também a argila expandida para várias funções, serve de isolamento, serve de enchimento, serve de substrato para coberturas verdes, é um material completamente natural. O tijolo que recomendamos é o tijolo térmico, que é um tijolo fabricado e pensado de forma a ser encaixado, evitando o uso de argamassa nas ligações verticais. Portanto, só é necessário colocar argamassa na ligação horizontal, e a argamassa é colocada apenas nesta fila e apenas desta fila, para deixar livre uma caixa de ar dentro do tijolo, o que o torna extremamente eficiente em termos de energia. A matéria-prima destes materiais de revestimento, que têm vários acabamentos, como podem ver, são solas de sapatilha que são recicladas e reintroduzidas em novos processos produtivos. Portanto, é uma ótima reutilização de materiais em fim de vida. Podem vir, telefonam-nos, marcam uma visita e poderão levar todas estas amostras e esclarecer dúvidas. Voltamos aqui à nossa cortiça. Temos a cortiça comum para o revestimento ETICS pelo exterior, e depois temos também o MD fachada, que é uma cortiça mais trabalhada para ficar à vista. A prensa é diferente, para que não seja fácil esburacá-la, por exemplo. A durabilidade acaba por ser, a resistência mecânica acaba por ser maior. E depois podemos ver aqui o sistema ETICS, mas com a cortiça às várias camadas e utilizando cortiça. Temos também aqui material para a reutilização e reaproveitamento de águas, tanto residuais como águas pluviais. Isto aqui é o exemplo do filtro que purifica as águas residuais para que não haja nenhum problema na sua infiltração, novamente nos solos. E voltamos aqui a uma zona de cortiça, mas esta já para revestimento, com vários tipos de formas, acabamentos. Podemos inclusivamente imprimir na cortiça aquilo que quisermos para dar o acabamento que necessitarmos. São placas de revestimento de paredes, mas pode também ser utilizada para o chão. E depois temos aqui estes efeitos giríssimos que podemos pensar tudo em cortiça, como estão a ver. Temos catálogos, temos informação.
Voltamos aqui a outro tipo de caixaria, que é a caixaria em fibra de vidro, menos conhecida, mas é uma caixaria que tem uma durabilidade ilimitada. É ótima para ambientes marítimos, como por exemplo ao pé do mar. Sugere qualquer tipo de acabamento também. A fibra de vidro é um material que se utiliza nos barcos e, portanto, daí vê-se que a durabilidade é de facto ambientes úmidos, que é impecável. Voltamos aqui a ter as soluções do Etix, tanto em lã de rocha como em cortiça, as várias camadas do Etix. Mais soluções de lã mineral, essas também utilizam vidro reciclado na sua produção. Mais soluções de revestimento e teto falso. Aqui temos aqui uma cobertura verde em que é utilizada a cortiça e depois, portanto, depois aqui a parte da parte verde leva aqui uma pequena camada de terra e depois a cortiça acaba por fazer também a parte do substrato natural. Sempre que pensamos em construir em madeira, a alternativa ao tijolo é sempre a madeira lamulada colada, não é? Temos aqui os vários sistemas de construção. As pessoas normalmente não são receptivas muitas vezes à construção em madeira, mas de facto a construção em madeira é uma construção ecológica, é ótima para que possamos, se quisermos pensar num ambiente mais sustentável, é um material natural. Se for retirada de florestas sustentáveis, onde é replantado tudo o que é retirado. Aqui temos o nosso mostruário do Climalite, que é um vidro que de facto nós podemos pôr a mão do lado onde tem o vidro normal e a mão do lado onde tem o vidro Climalite e conseguimos perceber qual é que aquece mais depressa com a luz. Ou seja, o vidro Climalite poupa energia pelo facto de conseguir manter a temperatura em casa constante, não a deixar perder pelo vidro. Esta espuma de isolamento é uma espuma à base de soja, parece poliuretano, parece esferovite, mas não é. É muito natural, usada lá fora, nos Estados Unidos. Aqui em Portugal é menos utilizada. Temos também tipos de construção em madeira, sempre com madeira lamelada colada, acabamentos em cortiça. A Vulcano, que é a nossa empresa também voltada para os termoacumuladores e para as águas quentes sanitárias de uma forma muito mais eficiente. A etiqueta de eficiência energética é sempre B ou A. Depois temos as portas da Vicaima, que a Vicaima trabalha com madeira 100% sustentável, com o selo EQSC, quer dizer que é proveniente de florestas sustentáveis. Temos mais revestimentos em cortiça. Isto são revestimentos de pavimento, onde o sistema, reparem que o sistema é um sistema de encaixe, o que quer dizer que no final da vida útil é muito mais fácil desmontar e ser valorizado, ou para outro pavimento, se não estiver muito estragado, ou para ser desfeito e ser incorporado em novas produções de cortiça.
Temos também aqui as janelas da Reiners. A Reiners também incorpora material reciclado na sua composição, alumínio reciclado, e portanto tem uma forte aposta na componente de economia circular. Podemos ver aqui também os autocolismos da Oli. A Oli foi pioneira nos autocolismos de descarga dupla, faz muitos testes e investimentos em novas soluções, tem inclusivamente um dispositivo que funciona, a descarga funciona automaticamente através de um painel solar fotovoltaico instalado instalado quando se instala o equipamento. Depois podemos encontrar aqui vários acabamentos de revestimentos cerâmicos da Revigrés. A Revigrés incorpora muito material reciclado nos seus pavimentos, ou seja, é uma cerâmica com uma pegada ecológica muito mais diminuída em relação à cerâmica tradicional. Voltamos aqui aos vários acabamentos da Reiners, em janelas. E depois temos também aqui os catálogos da Tecnal para sistemas de correr, sistemas minimalistas, etc. A Tecnal já tem janelas 100%, se não forem 100%, são mais de 90%, incorporando alumínio reciclado também. Pronto, e o nosso ecovume está mais ou menos visto. É claro que é completamente diferente se vocês cá vierem. Poderão mexer nos materiais, tocar, sentir, levar para casa, pedir mais explicações. Inclusivamente podemos marcar reuniões com os próprios fornecedores para que eles nos possam explicar detalhadamente o que é cada material e para que serve. Vamos voltar? É já. Olá, novamente. Sim, fala. Estamos outra vez sentados e agora vamos passar para o nosso segundo tema da manhã, que tem a ver com a questão da água. Para introduzirmos o tema, eu vou começar por vos apresentar uma curta-metragem portuguesa muito interessante que saiu em 2018, que se chama Aquametragem. É um filme de animação que trata a temática do uso eficiente da água e foi produzida pela Universidade Nova de Lisboa em parceria com a EGEAC e cofinanciada pelo Fundo Ambiental. Foi disseminada através de equipamentos culturais, foi inserida em festivais e assim, e a ideia era sensibilizar o público para uma mudança de comportamentos no modo de consumo da água e para o uso eficiente da mesma, contribuindo para uma maior sustentabilidade hídrica. A curta é pequenina, por isso vamos visualizá-la para depois também falarmos do contributo que o portal também tem para esta questão da utilização consciente da água.
deixar aqui no chat o link do vídeo, também se quiserem partilhar com outras pessoas que tenham interesse por este tema da sustentabilidade e da poupança da água, que acho que é de interesse geral. E neste sentido, também em relação ao modo de consumo eficiente deste recurso, que é precioso a todos, para além das soluções que a arquiteta Aline já mostrou no nosso EcoRoom, o Portal da Construção Sustentável também desenvolveu um simulador de poupança de água em casa. Portanto, é mesmo para o público em geral. Eu vou voltar a compartilhar a tela para vos mostrar. Este, já agora, também vos convidamos a visitar, é o site do portal, é csustentável.com. Aqui podem também descobrir outros projetos que estamos a fazer atualmente e que já fizemos. E pronto, logo na página principal, se quiserem fazer isto em casa, o que nós aconselhamos, se vierem um bocadinho para baixo, está aqui o simulador de consumo de água. Nós vamos fazer uma pequena simulação só para entenderem um bocadinho como é que funciona. Toquem alguns temas que já mostramos na curta-metragem, mas vamos passar à ação. Então, pronto. O primeiro dado que é preciso inserir é a localização na qual nós estamos. No caso, estamos em Braga. Aline, quer participar no... Sim, depois aqui precisamos de algumas informações que vocês podem encontrar na vossa fatura. Qual o valor médio mensal da fatura, qual o valor médio do consumo, isto tudo vem na fatura de água, é de resto obrigatório. Depois, qual o agregado familiar, qual o número de banhos diários na habitação. Nós vamos meter aqui uns números mais ou menos que nos possam deixar fazer o simulador andar para a frente, não querendo dizer que vá dar um resultado fidedigno, porque são números completamente aleatórios. Depois aqui a ideia de saber o tempo médio de duche em minutos, qual o número de banhos de imersão mensais, porque é uma coisa que cada vez está mais em desuso, muito embora haja pessoas que, ou porque têm a banheira de hidromassagem, ou porque têm problemas de coluna e precisam de estar mergulhados em água quente, eventualmente possam usar este tipo de banho. Quanto gasta a ideia, se a pessoa tem noção ou não de quanto gasta a torneira, pode perfeitamente responder não sei. Mas também o que acaba por acontecer ao preencher o formulário é que quem não sabe vai ganhar interesse sobre isso e desenvolver um bocadinho mais essa consciência quando for escolher os produtos no futuro. Sim, e vai passar a saber, até porque este simulador devolve a resposta e devolve conselhos de melhoria, ou seja, a pessoa fica a saber o que é que pode fazer para melhorar o consumo de água em sua casa. Quantos minutos espera pela água quente no chuveiro? Isto também tem a ver com materiais que possam eventualmente estar a aproveitar a água enquanto estamos à espera que ela aqueça. É uma das sugestões que nós fornecemos no final do simulador. Ele é mesmo muito simples, o autocolismo tem descarga dupla ou não interessa quantos autocolismos são, interessa saber se a maioria deles tem ou não a descarga dupla. Depois, se tem de relevado ou se tem terraço, quanto tempo gasta a lavar o relevado e o terraço, porque isso tudo influencia o consumo de água. Estou a tentar não mexer muito, que é para a minha cara não desaparecer com este fundo. Se tem piscina, não é? Porque vai ser um consumo diferente. Se costuma lavar o carro, que são sempre atividades que consomem muita água, e se tem um equipamento que aproveita a água das chuvas. Felizmente já há pessoas que têm esse equipamento em casa.
Os resultados, estamos neste caso em números completamente aleatórios, comparativamente com o seu conselho, estamos 21% abaixo da média e com as nossas recomendações pode reduzir o consumo em 28%, ou seja, ficar abaixo da média. Saiba como pode começar. Eu tenho aqui um exemplo de um relatório que, se vocês preencherem, irão receber. É aqui que podemos ficar a saber o que é que podemos fazer, a utilização, a recomendação que damos e o gráfico efetivo dos valores de poupança. Isto irão receber no e-mail com que se inscreveram para o simulador. O simulador é completamente gratuito e é mesmo só aderirem ao site do portal e fazerem... Entrarem no site, não é preciso qualquer registro sequer. Sim. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Temos uma pergunta no chat. Pois, vou interromper completamente. Não estamos a ver o documento. Ok. Então, se calhar, eu vou pôr o documento aqui. Não sei porque é que não está a dar. Mas esse documento também tem erros de um bocado estranhos. A gente depois envia para os e-mails, é melhor. Sim, nós temos os contactos de toda a gente, podemos enviar um exemplo deste relatório. Ok. E o link também de acesso ao simulador. Mas também, fazendo qualquer simulação, andem que inventem uma simulação muito rápida para perceberem, irão receber logo automaticamente o relatório no vosso e-mail. Vamos passar para o próximo tema, que é a parte da utilização de combustíveis fósseis na construção. Vamos então falar um bocadinho dos impactos do plástico no setor da construção. De facto, os materiais de plástico ou de origem fóssil, porque é que não devemos utilizar estes materiais? É de resto sabido que a diminuição do consumo de plástico está a baixar, está a ser adotada um pouco por todo o mundo, sendo inclusivamente nos Estados Unidos já proibiram o poliuretano. Este setor é um dos setores mais devastadores em termos de impactos ambientais. Os edifícios são atualmente responsáveis por 33% do consumo global de energia. Se estivermos a referir apenas à Europa, estamos a pensar em 40% e 39% das emissões de gases com efeito de estufa. A questão é que muitas vezes nós pensamos nos edifícios e se pensarmos na certificação energética, que veio para ficar e está cada vez mais exigente, etc., essa situação só está a prevenir a utilização do consumo de energia, o consumo de energia na utilização dos edifícios, mas as emissões associadas aos edifícios não dizem só respeito a esta energia consumida durante a utilização, começa muito antes, na fase de escolha de materiais para construirmos os nossos edifícios. Uma grande parte das emissões do setor da construção provém, portanto, dos produtos e dos materiais de construção com carbono incorporado. Todos já ouvimos falar em descarbonização, mas pensando bem neste processo de descarbonização, estamos a pensar na redução das emissões de carbono para a atmosfera, especialmente o dióxido de carbono. Ora, quais são os materiais que implicam maior emissões de dióxido de carbono? São os materiais derivados de combustíveis fósseis. O objetivo é alcançar uma economia global com emissões reduzidas para pensarmos e atingirmos a neutralidade climática. O ser humano, ao queimar estes combustíveis fósseis para o desenvolvimento da economia, aumentou consideravelmente as emissões de CO2 e
uma das causas do efeito de estufa é uma das causas do efeito de estufa e, consequentemente, do aquecimento global e das alterações climáticas. Portanto, se nós falamos em descarbonização e pensamos em contribuir para a descarbonização, temos que passar por um processo que contribua significativamente para a redução das emissões de CO2. Mais uma vez, saliento que a emissão de CO2 diz também, e a descarbonização do setor diz também respeito às emissões incorporadas nos materiais utilizados e as necessidades de manutenção ao longo do seu ciclo de vida. O ideal é sempre que o material possa fazer um ciclo fechado e ser reintroduzido em novos processos produzidos e não ser descartado, não descurando o seu processo de fabrico, que deve ser o mais inócuo possível. Então, torna-se cada vez mais imperativo que os materiais utilizados obedeçam a critérios e requisitos de sustentabilidade para reduzir as emissões poluentes. E por isso é que nós temos uma base de dados no nosso portal que se chama Base de Dados de Ecoprodutos. Onde é que o plástico é mais utilizado? O setor da construção é já o terceiro setor com mais incorporação de combustíveis fósseis. É urgente pensar, por exemplo, em banir os derivados de petróleo na construção e optar por produtos de base natural com hipótese de reciclagem para o mesmo fim. Acontece que muitas vezes as pessoas dizem mas o EPS ou o poliuretano são recicláveis. São recicláveis, mas tudo é reciclável. Se nós pensarmos, tudo é reciclável, salvo raras exceções. E, portanto, nós não podemos, nem temos mercado que absorva tanto plástico. E, inevitavelmente, ele vai parar as lixeiras ao mar a destinos não recomendáveis. A descarbonização engloba a redução tanto do carbono operacional, no que se refere à utilização dos edifícios, como a redução do carbono incorporado, que se refere às emissões de carbono durante todo o seu ciclo de vida, desde a extração e fabrico da matéria-prima. Este ciclo de vida inclui a extração, o transporte, a instalação, a utilização e o fim de vida útil. O carbono incorporado é responsável por 11% das emissões de gases com efeito de estufa e os restantes 28% dizem respeito à utilização. Portanto, estas emissões não são só provenientes da utilização dos edifícios, mas sim na construção do mesmo edifício. Os benefícios da descarbonização só podem ser muitos, não é? Contribuir para um desenvolvimento económico de setores mais sustentáveis da economia, agrega valores aos materiais e ao negócio que se estiver a desenvolver, contribui com a sociedade para uma melhor sociedade e ambiente. Muitas vezes pode eventualmente acarretar custos em processos de certificação e em processos e outros custos que depois são recuperáveis ao longo do ciclo de vida, e a redução de impostos está aí para materiais mais sustentáveis. Reduz os custos, já que as energias renováveis são o sol, por exemplo, que é uma energia completamente renovável, para já é gratuito. E, portanto, para a redução das emissões operacionais, procede-se da seguinte forma. Primeiro, pensar num edifício que seja eficiente energeticamente de forma passiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o edifício o próprio edifício é ele o equipamento de climatização, ou seja, foi desenhado a pensar na orientação solar, nos ventos dominantes, etc., de forma a provocar o aquecimento e o arrefecimento passivo do edifício. Quando não é possível fazê-lo só através de estratégias passivas, então precisamos de instalar equipamentos que funcionem, que utilizem energia renovável. E no caso destas duas não serem possíveis, temos sempre a opção da compensação de carbono. Para as emissões incorporadas nos materiais de construção,
Devemos optar pela redução de materiais poluentes, como os derivados de petróleo, a fabricação destes produtos e de outros produtos através das energias renováveis e, então, na terceira prioridade, a compensação de carbono. A compensação de carbono é sempre a baixa prioridade e só é recomendada nos casos em que não seja possível anular o consumo de energia ou o fornecimento de energia não seja 100% proveniente de origem renovável. Este é um esquema da forma de compensação de carbono, pode ser através da reflorestação, através das pradarias marítimas, tudo isso contribui para a redução e para a absorção do CO2 na atmosfera. Distinguir estes 3 níveis de prioridade pode servir como um guia útil com o qual os arquitetos e proprietários podem abordar a descarbonização em relação aos seus próprios projetos. Ou seja, primeiro é pensar num edifício eficiente de forma passiva, depois a utilização de energias renováveis e só na terceira opção a compensação. Os materiais mais sustentáveis são sempre aqueles que são de origem biológica, como a madeira, as lãs, a lã de cânhamo, as fibras de madeira, que além do mais, estes materiais também armazenam carbono durante a sua fase de utilização. Mas há muito mais materiais de construção que podem reduzir e não há soluções 100% perfeitas, não há, mas o caminho é sempre o da redução e de evitar ao máximo aquilo que é poluente e que é maléfico ao ambiente. A descarbonização do setor da construção começa precisamente na escolha dos materiais de construção, de forma a que possamos passar da economia que estávamos habituados até aqui, em que o homem extrai da natureza, produz e depois descarta no ambiente, para uma economia circular. Este esquema é mesmo muito simples, em que o homem extrai, usa e recicla e volta a entrar num ciclo produtivo. A este propósito vamos passar um vídeo feito pelo Portal da Construção Sustentável e pelos seus parceiros, podes pôr o vídeo, e pelos seus parceiros que demonstram os cuidados que cada um já tem em relação à economia circular no setor da construção e, portanto, já pensam os seus materiais e já fabricam os seus materiais de maneira a que estes possam entrar na economia circular. Eu gostava também depois que nos dissessem se estão a ver. No mundo natural não existem aterros. Os materiais circulam, a energia vem do sol, a natureza cresce, morre e é absorvida naturalmente, retomando a natureza em forma de nutrientes, em segurança, e isso resulta e é completamente natural. Infelizmente, nós humanos adotamos uma abordagem linear de extrair, produzir e descartar. E no setor da construção ainda é mais grave pela dimensão dos seus componentes e por todos os resíduos gerados. É que um edifício é construído e no final da sua vida útil é demolido, produzindo montanhas de resíduos que muitas vezes são depositados em locais ilegais, gerando um enorme impacto ambiental. E cada vez que nós, arquitetos e outros responsáveis pelo setor da construção, pensamos num edifício, não nos devemos esquecer que estamos a pensar em consumir novos recursos e a usar ainda mais recursos para os produzir. E o pior de tudo é que mais tarde estes produtos tornar-se-ão resíduos. E isto não pode funcionar a longo prazo. Se a natureza funciona num modelo circular, por que não fazermos o mesmo? Vamos fazer com que os resíduos se possam tornar nutrientes para novas utilizações na construção. Vamos valorizá-los. Damos alguns exemplos. As peças de sanitários podem ser desmontadas cuidadosamente e reutilizadas em futuros projetos.
O mesmo se aplica a outros elementos como portas, bancas de cozinha e torneiras que podem ser retiradas intactas e reutilizadas ou restauradas, adquirindo uma nova vida. E caso os materiais não possam ser reutilizados tal qual estão, devem ser encaminhados adequadamente para serem reintroduzidos em novos processos produtivos através de reciclagem, evitando que acabem em aterro. Felizmente já há empresas que repensam e redesenham os seus materiais tendo em consideração este princípio, criando materiais seguros e recicláveis de forma a tornarem-se nutrientes em novos processos produtivos. A cortiça, por exemplo, é um material que ilustra de forma excelente este propósito. A Amorim Isolamentos produz isolamento em cortiça através de um processo industrial que não recorre a aditivos e tem um baixo consumo energético. O seu processo produtivo recorre a biomassa, ao pó de cortiça, para garantir mais de 90% das necessidades energéticas. Este é um dos melhores exemplos de material para isolar um edifício, natural, renovável e sem qualquer impacto na sua produção. É-nos oferecido pela natureza de forma completamente inesgotável através da casca de sobreiro que se regenera de 9 em 9 anos. No seu processo de fabrico não é adicionado qualquer químico, uma vez que o seu aglutinante é o resultado do aquecimento da própria cortiça, além de que conserva as suas características inalteráveis por mais de 50 anos. O que significa que este material poderá ser sempre reutilizado ou reintroduzido em novos processos, através da reciclagem, transformando-se assim num novo nutriente, não produzindo qualquer resíduo. Vejamos agora o exemplo das divisórias 100% recicladas da Giptec. Estas divisórias devem ser executadas em materiais leves, fáceis de manusear e higiênicos e que não gerem resíduos durante a obra. São habitualmente feitas em placas de gesso e papel, mas esta empresa utiliza na sua produção papel reciclado e o gesso é proveniente das centrais termoelétricas. Isso mesmo, é gerado durante o tratamento dos gases de combustão das centrais, fazendo um aproveitamento deste resíduo, que é agora um nutriente, e classificado como um subproduto e que entrará na economia circular deste setor. Além de que a placa, depois de produzida, é muito fácil de manusear e aplicar em obra, sendo a sua aplicação mecânica. Isto possibilita ainda, no final da vida útil, a sua desconstrução e reintrodução em novos processos construtivos. Outro material infinitamente reciclável é o vidro e, por isso, um grande exemplo do que é a economia circular neste setor. Apesar de não ser um material biodegradável, é 100% reciclável e não perde qualidade nem pureza na sua composição, sendo que a produção de novos vidros pode utilizar os cascos de vidro partido, reduzindo necessidades energéticas para fundir nova massa e diminuindo o consumo de matéria-prima. Outra das boas práticas da empresa que produz o vidro Climalit Plus da Saint-Gobain é que a água usada está em circuito fechado, sendo assim totalmente reutilizada num processo circular. O vidro é um material essencial e nobre em qualquer projeto de arquitetura. Se bem utilizado, potencia a iluminação natural e otimiza os consumos energéticos para climatização. É um material extremamente durável, reutilizável e reciclável, indo completamente ao encontro do ciclo da economia circular no setor da construção. Falemos das coberturas. Existe no mercado uma placa chamada de subtelha que é colocada de forma muito fácil e rápida por baixo da telha. Tem como objetivo permitir a ventilação da cobertura, o que evita a acumulação de umidades e formação de bolor. Este material é fabricado com o recurso a materiais reciclados e outros subprodutos, ou seja, são nutrientes provenientes da reciclagem de produtos em fim de vida. Além de otimizar o funcionamento da cobertura, é um material reciclável e, por ser durável, pode ser desmontado e reutilizado como um novo nutriente. Já a lã de rocha, ao contrário do que muitas vezes se pensa, é um material extremamente versátil no isolamento de edifícios, apresentando-nos a Rockwool várias soluções que vão ao encontro dos mais variados desenhos de arquitetura. Esta lã é proveniente de rocha, como o nome indica.
uma das matérias-primas mais abundantes do planeta. Com um pedacinho mínimo de rocha é possível fabricar um produto em forma de lã ou de granulado com fantásticas propriedades de isolamento térmico, de segurança contra incêndio e de desempenho acústico para aplicação na construção. É um material reciclável e duradouro que pode facilmente ser removido para reciclagem para produzir novos produtos, quando um edifício termina a sua vida útil ou altera a sua utilização. Na verdade, esta lã pode ser reciclada vezes sem conta em nova lã de rocha, dando cumprimento integral à economia circular no setor da construção. O que é urgente fazer é repensar a fabricação dos nossos produtos de construção. E se não nos tornássemos donos deles e simplesmente os pedíssemos emprestados aos seus fabricantes? É necessário desenhar os materiais e os edifícios para que possam ser novamente nutrientes em novas produções, aumentando-lhes a sua vida útil e o seu valor, criando prosperidade a longo prazo. A boa notícia é que já há empresas que pensam assim, com base neste modelo. Mas a economia circular não se limita apenas a algumas empresas. Ela tem que ser holística e integrada e é uma questão de cooperação entre todos. E a arquitetura, como arte de criar espaço, deve ser a disciplina onde a relação entre o homem e a natureza atinge a sua máxima expressão. Nós, arquitetos, temos aqui uma oportunidade fantástica de abrir novos horizontes com criatividade e inovação. Nós podemos realmente pensar e redesenhar o futuro do ambiente construído, para o bem de todos e para o bem da natureza humana. Vamos passar à próxima. A Inês preparou aqui um esquema de todos poderem contribuir para ideias sobre a não utilização dos plásticos na construção. Tenho que partilhar. Eu vou enviar-vos este link para toda a gente poder ter acesso. E a ideia agora seria, dentro dos temas que tivemos a abordar, ou se já trouxerem outras ideias de casa, conseguirmos partilhar todos neste link comum as nossas ideias para um futuro mais sustentável. Dentro do setor da construção ou não, estamos abertos a todas as ideias. Já temos aqui uma publicação anónima sobre reabilitar. Acho que o futuro sustentável da construção passa principalmente pela reabilitação do edificado existente. É necessário normalizar e apoiar mais este segmento. Ok. Pronto, agora não sei se querem falar ou se querem escrever diretamente aqui no Padlet. Não sei se alguém também tem alguma ideia que possa escrever. Sim. Vamos dar-vos uns minutinhos para pensarem e para deixarem também o vosso testemunho, que é importante para nós e para a Green Week. Já temos alguns testemunhos no Padlet. Para as pessoas que estão com alguma dificuldade em usar, não se preocupem, porque nós depois tratamos de deixar os vossos testemunhos no ficheiro comum e também, ao enviarmos o e-mail com o simulador, o relatório e o vídeo, podemos deixar o link para, se quiserem no futuro, acrescentar as ideias na mesma com mais calma. Entretanto, passamos para... Não, vamos ver mais Vamos ver mais um bocadinho. Do que temos até agora. Pronto, já temos aqui apoiar e divulgar, disponibilizar mais apoios para o setor privado na eficiência energética e divulgar e informar sobre os benefícios da aplicação dos ecoprodutos. Quem fez estas
quem teve estas ideias, se quiser ligar o micro um bocadinho para falar sobre elas, estamos em debate, portanto, gostávamos de vos ouvir também. Sendo hoje domingo, as pessoas estão se calhar um bocadinho poupadas na voz. Mas sim, parece que tem aqui ideias muito interessantes e que podemos de facto deixar depois esta plataforma para novas, para que se continue a colocar aqui sugestões. Não sei se a Fátima quer dizer alguma coisa. Bom dia. Portanto, esse texto foi meu. É muito óbvio, não é? É muito simples. E refiro-me, obviamente, como todos sabem, por exemplo, ao programa de Casas Eficientes, que apesar daquela percentagem, 85%, há aquele plafond. Quer dizer, é uma ajuda, logicamente, mas acho que poderia ser mais. Da forma como está desenhado, se calhar não é o ideal, não é? Exatamente. Eu falo por mim que tentei avançar com algumas janelas na minha habitação, mas acabei por desistir. Parece-me que haverá agora um novo programa, espero eu. E depois também a questão da divulgação, porque infelizmente é óbvio que há sempre muitos proprietários que desconhecem, não é? Mesmo por falta de informação. Não estou a dizer que não haja divulgação, e não é o vosso caso, pelo contrário, estou de parabéns. Obrigada. É um trabalho fantástico, mas eu refiro-me, por exemplo, ao sítio onde eu moro, que tenho vizinhos que, pronto, alguns nunca ouviram falar, se calhar, das vantagens de determinados produtos, e tenho vizinhos que se calhar já revestiram as fachadas, já isolaram as casas, mas optaram, por exemplo, pelo EPS em vez da LED rocha. Pronto, era só isso. Sim, claro. Nós tivemos uma luta enorme nos primeiros apoios, eles só possibilitavam mesmo as lãs só apoiavam mesmo as lãs e a cortiça. E o nosso portal era o recomendado para eles irem à procura de materiais, mas na segunda linha de apoio já não financiam com uma percentagem tão grande como os materiais naturais, mas já deixaram entrar esses materiais porque de facto são muito mais baratos, mas em termos de ambiente e de durabilidade também não é o mesmo. E vamos ver o que é que vai acontecer na próxima linha, mas uma das nossas sugestões também foi a forma como estão desenhados, porque apesar de ser uma ajuda, muitas vezes as pessoas não têm o dinheiro para investir e depois investir tudo na totalidade e depois ir buscar mesmo nessa fase, as casas que mais precisarão de reabilitação, com certeza que não serão as das pessoas mais... Bem, às vezes não tem muito a ver, mas haverá casas que necessitam destas medidas e os proprietários ou os moradores não têm capacidade para poder instalar. Estamos de acordo nisso. Muito obrigada. Obrigada. Se quiseres passar então. Sim, nós vamos deixar depois esta plataforma para que possam continuar a contribuir, caso haja depois interesse em continuar. Estávamos aqui a ver mais. Sim. Todas aquelas que tiverem sido escritas, nós vamos, entretanto, passar para a plataforma, está bem? Vamos então, também para amanhã já está a ser um bocadinho longa e para não vos estar a amassar muito, até porque hoje é domingo e todos precisamos descansar, muito embora o Dia do Ambiente calhou num domingo este ano e decidimos fazer a ação no próprio dia. No seguimento do que temos falado até agora sobre o uso de materiais mais amigos do ambiente e etc. na construção e diminuição da pegada ecológica dos nossos edifícios, porque, como foi dito, são uns dos setores que mais impactos têm no ambiente. Decidimos, para facilitar a forma de identificação dos materiais mais sustentáveis, o Portal de Arquitetura e Construção Sustentável decidiu desenhar um selo. Já existe uma base de dados de ecoprodutos, em ecoprodutos no nosso site,
onde nós podemos ver, eu não vou abrir agora o site, mas é muito simples, indacsustentável.com, cá em cima, onde diz ecoprodutos, tem uma listagem de uma data de categorias de materiais de construção e em todos eles é explicado porque é que eles lá estão. Na parte tem sempre uma explicação sobre sustentabilidade, as características e a aplicação do material. Pronto, a ideia não era abrir o site, mas eu enganei-me e carreguei para abrir o site. A base é esta. Depois nós, colocando aqui, por exemplo, revestimentos de pavimento exterior, podemos encontrar, inclusive, os materiais que eu vos mostrei hoje. A Goma, que faz os revestimentos com solas de sapatilha reciclada, a Stork, que tem a matéria-prima, a pedra com cortiça, a Revigres, que trabalha com reciclados, pronto, enfim. Voltando então à apresentação, é esta. Vamos andar. Foi criado então o Sustainable Value, que é um selo que permite que tenha aqui uma data, é baseado em 10 critérios e à medida que o produto cumprir os critérios tem todas estas folhas, cada cor corresponde a um critério. O desenvolvimento deste programa é um programa de rotulagem ambiental do tipo 1, ele inclui uma seleção de categorias, não tão exaustiva como a que nós temos no nosso portal, mas separa os materiais por categorias para os poder identificar e avaliá-los dentro dessa categoria. O objetivo do rótulo é ajudar as pessoas na procura e na identificação e na oferta de produtos que causem menos perturbações no ambiente, através de uma comunicação verificável e precisa, estimulando o potencial para uma melhoria ambiental e orientada para as melhores opções disponíveis no mercado. As categorias foram definidas como um grupo de produtos com funções similares, ou funções equivalentes, como por exemplo a categoria A engloba todos os produtos redutores de consumo de água, a categoria B, os produtos redutores de consumo de energia, a categoria C, os materiais de isolamento e de revestimento, a categoria D, as tintas, as colas, os vernizes, argamassas e impermeabilizantes, porque estes materiais têm em comum o uso de características próprias e muito próximas, as cerâmicas e os vidros, a categoria F, que são todos aqueles componentes de construção que nós não podemos englobar numa só categoria, ou seja, componentes separados como as portas, os rodapés, os puxadores, material elétrico, por aí fora. E depois os eletrodomésticos e a iluminação. Para cada categoria foram definidos 10 critérios específicos, ou seja, quais os requisitos ambientais que o produto deve cumprir. Se cumprir os 10, excelente, mas a partir do momento em que cumpre 4, ele já é rotulável, ou seja, tem que cumprir pelo menos 4 para poder ter o rótulo. E depois aqui tem as folhas dos critérios, as folhas que estão apagadas são as que dizem respeito aos critérios que o produto não cumpre. Quais são esses critérios? Tem a ver com o consumo de recursos, tem a ver com a capacidade de reutilização e reciclagem, tem a ver com as emissões de CO2 no processo de fabrico. O critério 4 tem a ver com a extração de matéria-prima. O 5, a composição do produto, porque a partir da composição do produto nós vamos saber qual a capacidade de valorização dos seus componentes, a energia incorporada no próprio produto, a origem do produto ou dos materiais que o compõem, para perceber se ele precisa de uma grande viagem para poder ser produzido, a inocuidade à saúde humana, este critério é obrigatório, a sua durabilidade e manutenção, quanto menos necessária for a manutenção de um edifício, mais sustentável ele acaba por ser, e se eventualmente já tem alguma certificação acreditada. No site do Portal da Construção Sustentável tem aqui o link onde podem simular
sem qualquer custo, perceber, inserir os dados do produto que querem simular para saber se ele é rotulável ou não, e ficam logo, desde logo, a saber se aquele produto vai cumprir ou não os mínimos para obter a certificação. E depois poderá, se for um representante de material ou um fabricante de material, pode então proceder à sua certificação oficial. Esta é uma certificação baseada numa ISO, que é uma organização internacional para um standard de medição a nível internacional, ou seja, o produto obtendo o certificado em Portugal, ele é reconhecido no resto do mundo. A ISO a que se refere é a 14024, que faz a sua avaliação com base no ciclo de vida, nos critérios que eu acabei de referir. A avaliação depois é feita, esta matriz foi desenvolvida pelo portal, com base em investigação científica e com inquéritos realizados a fabricantes e distribuidores de materiais, e portanto conseguimos desenvolver uma matriz que nos seja, que através dela é possível avaliar os critérios ambientais do material. São solicitados os dados para registro da empresa e dos produtos a certificar. Após, para passar essa fase, há uma taxa que deve pagar para que possamos então proceder à avaliação, que demora entre 8 a 15 dias úteis, e depois então é emitido o certificado provisório após o pagamento, é mais ou menos como funciona a certificação energética, é-lhe enviado e são colocados na nossa plataforma as informações disponíveis de uma forma completamente transparente. Após que os documentos são emitidos e mais tarde a empresa recebe também um certificado via papel reciclado e feito sem componentes químicos. O que é que diferencia este selo? Foi adotado pelo Fundo Ambiental, pelo Ministério do Ambiente, ou seja, um dos requisitos para que os materiais pudessem ser elegíveis para financiamento era terem este selo. Diferencia o produto para a sustentabilidade, tem como base uma ISO reconhecida internacionalmente, vai melhorar a imagem do produto, fazer com que ele possa aceder a novos mercados. Há uma comunicação mais direta com o cliente, e há bocado a nossa participante estava a dizer que as pessoas muitas vezes não sabem, com este selo conseguem logo perceber a que critérios é que ele satisfaz e melhora Vou só pôr aqui um vídeo.
Pronto, este selo foi desenvolvido com o apoio do EA Grants, que é um apoio a nível europeu. As questões que me ficam também e que eu não sei responder é porque é que em Portugal se continuam a utilizar indiscriminadamente os materiais derivados de petróleo e de combustíveis fósseis quando há alternativas, e porque é que se continua a utilizar nos edifícios materiais altamente poluentes. A este propósito e por ser hoje o Dia Mundial do Ambiente, nós publicamos hoje no nosso portal uma entrevista à doutora Yasmin, CEO do Hotel Neia, no Porto, que foi um hotel que foi todo ele reabilitado, é uma reabilitação do edifício, toda ela a pensar na parte ambiental. Terá com certeza, porventura, não faz mal, para assim. Terá com certeza, porventura, áreas que possam não ser tão perfeitas, mas só o princípio de pensar em reabilitá-lo de forma sustentável já é o ideal. E, portanto, vocês podem ler a entrevista na íntegra, eu acho que está muito interessante. E mais informações, têm sempre aqui os contactos, temos o nosso e-mail, o sersustentável.com, e depois temos também o nosso site, os nossos telefones. Podem telefonar quando quiserem para marcarem uma visita ao nosso EcoRoom, podem mandar-nos questões que vos possam ter ficado ainda nesta sessão. Eu vou-me despedir já e agradecer a todos terem estado aqui numa manhã de domingo para ouvir falar de sustentabilidade. Agradeço a Inês que esteve comigo e que foi ela a autora desta ideia de concorrer à Green Week e podermos estar aqui hoje com o apoio da Comissão Europeia na divulgação da informação, e esperemos que continuem a visitar o nosso portal e sejam sempre bem-vindos, e se estiverem perto de Braga sejam bem-vindos a esta casa. Nós estamos agora com um projeto que é de tentar montar um eco-room em cada um dos municípios, ou seja, serem os próprios municípios a terem um espaço onde possam disponibilizar materiais de construção para que as pessoas possam ir ver, mexer. Nós ficamos responsáveis por enviar para lá todos os materiais e estamos em comunicação com alguns municípios para que possamos fazer isso. Se tiverem alguma questão, ainda estão na altura de a fazer. Se não, eu vou-me despedir já e vou passar a palavra à Inês. Obrigada. Muito obrigada. Pronto, eu continuo por aqui agora mais uns minutos para se tiverem alguma dúvida, se nos quiserem dar algum feedback. É a primeira vez que participamos no Green Week, também teríamos algum interesse em saber se vos parece uma ação pertinente, se gostariam que no próximo ano estivéssemos aqui outra vez. E no final também enviaremos um inquérito para perceber o follow-up desta manhã de domingo. Entretanto, se quiserem dizer alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, ainda estou por aqui.